Bem, gente, aqui está, né, Luiz Alberto. Ele fez um mini currículo, né, Luiz Alberto? Físico, professor de História e Filosofia da Ciência. Então, passar a palavra ao Luiz Alberto, se ele quiser falar mais um pouco dele, né, principalmente aqui na Brasileira, né, amigo aqui da Brasileira. Então, e boa noite a É, todos, né? Todos, todas, todes aqui presentes, né? Muito prazer, né, para o Conselho Científico e para a Brasileira recebê-los aqui, né, para estarmos juntos, né, do Luiz Alberto. bom, gente, boa noite. Desculpem o atropelo de última hora, mas é uma alegria estar de volta a uma casa tão estimada, que tive a oportunidade de fazer grandes amigos e, em suma, uma grande alegria, um grande prazer poder colaborar com vocês novamente. Então, agora, já que nós estamos mergulhados nesse festival de técnica, eu vou realizar a operação prodigiosa que vai funcionar, se as deusas permitirem, de compartilhar com vocês a apresentação. Tadadadã. Ah, yes! Então, agora vamos ver aqui o que acontece quando eu. Ah, vamos lá. Isso. Bem, vocês estão vendo a apresentação? Então, está dando para ver a tela? Tá ótimo, tá muito Ah, bom. então bacana. Bem, a Letícia me provocou para trazer para vocês uma conversa que eu resolvi chamar de O Planeta Humano. E a questão, então, seria nós discutirmos elementos de um diagnóstico do estado de coisas da nossa civilização nos dias de hoje e as perspectivas que se abrem, que se abririam, possíveis perspectivas que se abririam a partir das potências em ação no momento presente. Então, o que eu vou procurar fazer é oferecer elementos desse possível diagnóstico para que a gente, então, possa debater as consequências, as possibilidades que a gente poderá, talvez, discernir, né, nesse nosso momento. Então, o planeta humano. Para a gente compreender o que é planeta humano, vamos começar com o que é planeta, né? E planeta, hoje em dia, para as ciências contemporâneas, o planeta Terra não é mais simplesmente um corpo que orbita em torno do Sol, um corpo maciço que orbita em torno do Sol, chamado planeta rochoso, né? Planetas gasosos, a Terra é um planeta rochoso. Não é mais entendido simplesmente dessa maneira, a planeta Terra é um sistema complexo. Isso quer dizer que ele tem muitos componentes, esses componentes se integram uns aos outros de maneiras variadas, estando submetidos a múltiplos processos simultâneos, e com isso sendo capaz de realizar transformações a partir de si mesmo. Ou seja, um sistema complexo ele vai se caracterizar, plexo é plica, dobra, não, um sistema complexo é um sistema cuja atividade dobra-se sobre ele mesmo. Vocês, psicanalistas, estão habituados com isso né, nos consultórios, né? As ações que se rebatem sobre o seu próprio autor. Então, um sistema complexo, esse sistema, o planeta Terra é um sistema complexo, tem muitas dimensões, muitos elementos, esses elementos integrados de maneiras diferentes, muitos tipos de processos. A gente pode dizer que, usar uma imagem, que o planeta Terra ele tem um metabolismo, ele tem um modo de funcionamento global a partir da conjunção desses seus elementos. Para caracterizar como é que é esse modo de funcionamento global, eu vou usar uma imagem remota. Vou usar uma imagem que tem aproximadamente 2.500, 2.600 anos. É uma imagem do tempo que a Terra era plana. Vejam vocês como é antiga, né? essa ideia, né? Essa imagem. E é um momento em que, um mapa esquemático, né? Em que o mundo era essencialmente em torno do Mediterrâneo, então a Europa, a Ásia e a África era chamada de Líbia. Então, vocês veem, né, essencialmente o Mediterrâneo, o Mar Negro, e o que é curioso é que o mundo tem uma borda.
Essa borda é chamada oceano, de onde veio o nosso oceano. E essa borda é a imagem de um rio circular, ou seja, um rio que deságua na própria nascente, que é a imagem muito nítida de um ciclo, né? Então, é a imagem de um tempo cíclico. A Terra, o planeta, seria regido por ciclos, por eras, né? Era dos deuses, era dos heróis, era do ferro, era dos humanos. Então, a ideia desse tempo ciclo, ou seja, a borda não é uma fronteira fixa, a borda é um fluxo. O oceano é um fluxo. Então, usando essa ideia do oceano como fluxo, eu vou propor para vocês decupar o metabolismo do sistema complexo Terra em termos de 6 oceanos, 6 fluxos. O primeiro é o fluxo lento dos solos, dos continentes, que se move com a velocidade de crescimento das nossas unhas, centímetros por ano. Então, vocês estão vendo aqui, né, tiramos o Oceano Atlântico, que aqui fica a América do Sul, a África, que estão num processo de afastamento há 150 milhões de anos. Esse afastamento se dá porque emerge, né, da crosta inferior, emerge essa grande cadeia de montanhas submarinas, que é o chamado dorsal atlântico. Então, esse processo de afastamento da Terra, reparem como a América do Sul e a África se encaixam direitinho, né? Essa foi uma percepção que um camarada teve no começo do século XX, todo mundo jogou pedras nele, a evidência que ele tinha era a similaridade das espécies, né? Haviam espécies próximas nos dois, e esse encaixe, ninguém conhecia um mecanismo dos continentes se movimentarem. Então, esse camarada Wegener, um dos grandes cientistas do século XX, levou muita pedra até que, efetivamente, se constatou que tinham essas. Ou seja, que tem esse processo. Os continentes se movem nessa velocidade de centímetros por ano. Depois a gente tem o Oceano das Águas, e as águas incorporando aí os gelos, né? A hidrosfera e a criosfera. E os oceanos, os mares, eles se movem com um ritmo um pouquinho maior. As correntes marinhas têm uma velocidade de dezenas de quilômetros por hora, centímetros, né, por ano para quilômetros por hora. E tem a função, esses grandes circuitos de correntes marinhas têm a função de trocar calor do trópico com as zonas temperadas. Por isso que a Irlanda e a Inglaterra, embora estejam na mesma latitude da Sibéria, tem um clima muitíssimo mais ameno, é porque a corrente do Golfo bombeia calor para essa região do norte da Europa. Então, a circulação das águas, né? A circulação dos ares, que chegam a centenas de quilômetros por hora. Estamos vendo aqui a imagem de um grande furacão se aproximando da Flórida, e tem ventos de centenas de quilômetros por hora. Essa circulação da atmosfera conecta os continentes, né? Por exemplo, areia, os ventos alísios trazem areia do deserto do Saara. Essa areia cruza o Atlântico em ventos de alta altitude, de altitude elevada, encontra com a umidade em cima da Amazônia, nucleia gotículas de chuva, chove na Amazônia. Então, as partículas de areia do Saara induzem chuva na Amazônia. Essa umidade que a floresta da Amazônia recicla forma os chamados rios de umidade, os rios voadores, que vão se despejar nas cataratas do Iguaçu. Então, as cataratas do Iguaçu vêm do Saara. É esse tipo de conexão planetária que essa ideia de fluxo nos permite compreender com clareza. E, além disso, tem um outro oceano, o oceano fundamental, que é o oceano de luz do Sol, a fotosfera do Sol, né? Na qual o desequilíbrio do Sol, ao emanar, né? Essa sua pujança energética, é que permite que aqui na Terra uma porção de coisas incríveis venham a acontecer, né? Em função do fato de que a Terra está sendo constantemente banhada por esses fluxos de energia do Sol. Então, são 4 oceanos materiais, né? O oceano dos solos, dos mares, dos ares e da luz do Sol.
A combinação desses 4 oceanos dá o ritmo básico de mudança da Terra, que são a mudança das estações, pelo fato de que, de acordo com a posição que a Terra está em torno do Sol ao longo do ano, muda a iluminação, muda a incidência da fotosfera, né? Isso, então, vai induzir a mudança das estações. Isso é o ritmo básico de mudança, né? Além das marés, que são por causa da Lua, que opera aqui sobre nós. Em cima desse ritmo básico, surgiu um outro oceano, um quinto oceano, o oceano da vida. E a vida é um tipo de sistema material que aprendeu o truque de fazer cópias de si e, cumulativamente, não apenas fazer cópia, reproduzir, mas variar essa cópia. Então, a vida é capaz de infundir variabilidade e inovar formas num ritmo muitíssimo mais acelerado do que o do seu substrato físico-químico. Então, a vida é capaz de engendrar novas formas, de maneira como nós chamamos isso de evolução. E a vida, então, passou a fazer parte integrante do funcionamento do sistema complexo Terra. Tá? A vida é capaz, pela absorção que ela faz da luz do Sol, ela se integra com o clima, ela passou a fazer parte do regime das chuvas. A vida não é apenas um assistente passivo do funcionamento do planeta, é um elemento ativo, um operador ativo do metabolismo do planeta. E sobre esse quinto oceano vai surgir ainda um sexto oceano, que é o oceano da cultura. Essa imagem, eu espero que ela represente com clareza o significado de que esta natureza básica, os 4 oceanos materiais, mais o oceano da vida, por sobre eles se aplica, se sobrepõe um novo regime de fluxo, um novo regime de ritmos, os ritmos da cultura, os ritmos da técnica e da simbolização, da linguagem, da palavra. E os ritmos da cultura são incalculavelmente mais acelerados ainda que os ritmos da vida. Né? Ou seja, a cultura é um campo de inovações, uma potência inovadora, de ordens de grandeza superior a tudo que acontece no mundo físico-químico e até mesmo no mundo da vida. Então, num prazo muito curto, a cultura foi capaz de recobrir o planeta. Tá? Então, essa ideia, por isso o planeta humano, né? O planeta hoje, ele não pode ser descrito apropriadamente, o funcionamento do sistema complexo Terra não pode ser descrito apropriadamente se a gente não levar em conta o fator humano, a cultura. Então, onde estamos? É uma boa pergunta, uma boa ocasião, né, para a gente começar a nossa jornada. Onde estamos? Estamos no momento que alguns pensadores sugeriram chamar de antropoceno, a época dos humanos, a sugestão, na verdade, de uma era geológica, né, chamada a Era dos Humanos. Por quê? Porque hoje a ação humana se tornou uma força de transformação de alcance planetário. E as consequências dessas ações terão muito longa duração. De outra maneira, até bem recentemente, a presença humana, né, durante milhares de anos, nossos ancestrais caçadores-coletores, né, a atividade humana era sempre uma atividade local. Transformava aqui, transformava ali, mas, recentemente, ela ganhou uma dimensão, uma escala, que ela passou a ser um agente de transformação em escala global, em escala planetária. Por isso a ideia de chamar de dizer que há uma nova era geológica, porque a imagem é que geólogos do futuro, examinando evidências do momento atual da nossa civilização é terráquea, ela hoje é planetária, né? Não há domínio do planeta que não seja direta ou indiretamente afetado pela ação humana, até o fundo dos mares já é precificado, né? Já tem valor. Não há domínio do planeta, né, que não esteja afetado pela ação humana, e essas ações terão consequências muito duradouras, muito prolongadas, consequências comparáveis com a duração da nossa própria espécie. Então, isso é uma coisa incrível, porque não era assim. Só muito recentemente, né, é que a cultura assumiu essa feição
de uma força de transformação planetária. Exemplo, todas as grandes bacias hidrográficas em todos os continentes tiveram os seus cursos, seus fluxos alterados ao longo do século XX. Todas. Mississippi, Paraná, Amazonas, Rio Amarelo, Yangtze, Rio Nilo, todos. Todas as grandes bacias. Que agente titânico foi esse que, num prazo tão curto, mudou os padrões de sedimentação de todas as grandes bacias hidrográficas do mundo? Foram os vulcões? Foi o Sol? Não. Um asteroide? Não. Foi a ação humana. Então, a evidência mais clara de que, efetivamente, nós somos uma força transformadora global, a cultura, o oceano da cultura, ele tornou-se integrante do funcionamento do metabolismo do sistema complexo Terra como um todo, é o fato de que, ao longo da história da vida, dos milhões de espécies animais, as plantas, os fungos, as bactérias que estão aqui meramente esquematizados, né? Se a gente foca nos animais, você vê aqui alguns milhões de animais. Se a gente foca mais especificamente, a gente vê aqui. E tem aqui uma espécie, o tal de Homo sapiens, e essa espécie é a única que tem esse alcance planetário. Vejam, há espécies que coabitam o planeta inteiro. As baratas, por exemplo, são planetárias, né? Em toda parte tem barata. Não adianta vocês acharem que vai conseguir espantar as danadas e resolver com a chinelada, porque não dá, né? E é muito incrível que a gente possa, né, nos comparar com as baratas, porque as baratas têm 250 milhões de anos de evolução. Então, é um triunfo, né, nós estarmos aqui, nessa posição que nós estamos. E a evidência indiscutível, geólogos do futuro, examinando sedimentos, né, vão encontrar dois tipos de material que até 1950 não existiam em nenhum sedimento, em nenhum local. Material radioativo, por causa das explosões nucleares na atmosfera, e microplástico, que é petróleo processado. Em nenhum lugar, em nenhum outro momento, não há mecanismos naturais, espontâneos, para a disseminação de material radioativo planetariamente e microplástico para entrar. Não há. Então, os geólogos vão olhar, espera aí, 1950 em diante começou uma coisa incrível, começou a ter materiais que não tinham no planeta inteiro. Na verdade, a gente sabe hoje que tem microplástico em placenta, né? É uma coisa muito louca, né? E, repito, há 50 anos, 70 anos, não existia plástico, então não existia microplástico. Então, o que eu estou querendo propor a vocês é que há evidência suficiente para a gente nos colocar no entendimento de que o fato mais decisivo que a nossa civilização está se dando conta hoje é o fato de que nós, esta civilização, somos uma força de transformação planetária. Nós lançamos mais material particulado na atmosfera no conjunto dos vulcões. Nós estamos mudando os regimes do clima, afetando a biodiversidade. Em suma, somos uma força de transformação, né, em escala planetária. Nós fazemos parte do metabolismo do sistema complexo Terra. Não era assim, mas agora é. Bom, qual o significado do antropoceno? Qual o significado desse reconhecimento, né, dessa verificação de que nós hoje temos essa capacidade, essa potência construtiva e destrutiva? Qual o significado? Vou propor duas linhas de análise. A primeira, a do neurocientista Steven Pinker, que afirma, pasmem os ouvintes, estamos no melhor momento da história da humanidade. Nunca fomos tão saudáveis, nunca fomos tão longevos, nunca tivemos tanta abundância, nunca fomos tão pacíficos. Morando no Rio de Janeiro, vai ser uma frase que precisa ser muito bem fundamentada, né? Bom, então vamos lá. Nós somos, do ponto de vista biológico, né, o crescimento do número de membros de uma espécie é um sinal de vitalidade, um sinal biológico de vitalidade. Então, vejam, lá pelo ano, durante muito tempo,
nós fomos apenas algumas centenas de milhares. Né? É um longo, muito, até no ano 1000, nós centenas de milhares, e começou um processo, né? Pelo qual, em 1800, nós chegamos a 1 bilhão de indivíduos. E daí começou um processo extremamente acelerado, essa curva altamente acelerada, esse é o exemplo das famosas curvas em formato de taco de hóquei, que são curvas que indicam uma aceleração, um período de estabilidade, transformação muito lenta, e, de repente, começa a acelerar e não para mais. Tem muitas curvas desse tipo caracterizando o nosso mundo hoje. A população é uma delas. Então, vejam, de 1800 para 2000, são mais ou menos 8 a 10 gerações humanas, 8 a 10 passagens do ciclo reprodutivo da mãe para a filha. Isso que eu estou chamando de geração. Então, em 8 a 10 gerações, nós multiplicamos, de uma ordem de 10, um fator 10, né, o número da nossa população. Isso é um crescimento de bactéria. Isso é incrível em termos biológicos. Então, houve, né, capacidades, houve potências, houve operações que nos fizeram realizar essa transformação tão acelerada. Tá? Então, isso, do ponto de vista biológico, é um tremendo sucesso. Somos mais saudáveis. A expectativa de vida em todo o mundo aumentou de maneira significativa de 1900 para cá, essencialmente depois de vacinas e depois dos antibióticos. Ou seja, a medicina ficou causal no final do século XIX, com Pasteur, né? O sintoma passou a ser efeito de causa, né? O vírus da raiva causa a raiva. Não era assim que funcionava antigamente a medicina, né? Mas passou a ser assim. Então, esse grande sucesso incrível, pelo qual aumentou significativamente a longevidade global. No caso do Brasil, que está embutido aqui no meio da curva da América, em 1940, a expectativa de vida era em torno de 35 a 40 anos. 35 a 40 anos. Avô era raro. Está claro o que isso quer dizer? Você não convive com avô, porque o camarada vai morrer com 35 anos, não dá nem tempo de ser avô. Né? Aquele avô que fica com os netinhos, para os pais irem no cinema, não podia ter. Hoje é em torno de 78 anos para os homens e 80 anos para as mulheres. Então, praticamente dobrou em um número muito poucos anos, muito poucas gerações. Então, isso é um efeito incrível, né? Concomitantemente, a fertilidade reduziu de 8 para 2, mais ou menos no mesmo período. Mudando quando as mulheres, né, tomaram o domínio da sua capacidade reprodutiva. Tremenda transformação. Nunca fomos tão pouco pobres. Deixa eu ver se eu consigo deslindar isso que eu quero dizer. Se a gente define uma medida de pobreza absoluta, e tem uma série de parâmetros pelos quais você possa fazer isso, então, pobreza absoluta tem decrescido sistematicamente nas últimas décadas, globalmente. Inclusive nas regiões mais pobres, a África subsaariana, o sul da Ásia, nordeste do Brasil. Né? Então, nunca fomos tão abundantes, nunca tivemos tanta abundância, nunca tivemos tantos recursos, tanta alimentação. Nunca foi assim. Qualquer outro momento histórico que vocês compararem, não terá havido essa escassez de pobreza, essa escassez de forte pobreza, né? De grande pobreza. Então, de fato, nunca fomos tão ricos. Nunca fomos tão pacíficos. Essa é uma afirmação tremenda, mas se a gente se dá conta do que aconteceu até 1950, 80 milhões de mortos por conflito, por guerra. A guerra, embora nenhum dia tenha se passado sem que não tivesse havido um conflito armado, de 1950 para cá, no entanto, o número de fatalidades decresceu de maneira muito significativa, como vocês podem acompanhar aqui. A tal ponto de que hoje o maior número de mortes violentas
são os suicídios. Não são homicídios, não são as guerras, são os suicídios. Então, nunca houve nada remotamente parecido com isso ao longo da história da humanidade. Nunca houve um período em que houvesse esse decréscimo tão marcante, né, de morte violenta por conflito. Então, de fato, né, vivemos uma época singular, uma época extremamente não violenta, relativamente ao fato de que nós hoje somos 7,5 bilhões. Né? É sempre relativo. Né? Nunca fomos tão livres. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando a Liga das Nações foi fundada, né, logo depois da Primeira Guerra Mundial, tinha lá não sei quantos países, muitos desses países tinham muitas colônias, o mundo era o tempo das colônias ainda, né? E meia dúzia desses países se definiam como democracias, ou seja, em que havia substituição, a renovação do poder político pelo voto. É isso que eu vou definir como democracia. Então, simplesmente isso. Tá? Democracia depois passou a envolver direitos, etc. Simplesmente eu estou dizendo é que um processo regular de substituição do poder, renovação do poder político a partir do voto. Democracia. Hoje, dos mais ou menos 190 países que tem na ONU, todos se dizem democracias. A Arábia Saudita diz que é uma democracia. O Brasil diz que é uma democracia. Então, se democracia é liberdade, com todas as aspas que vocês queiram colocar, nunca fomos tão livres, porque nunca houve tantas democracias. O quanto que isso precisa ser relativizado, né, frente ao que é, de fato, a realidade e a tirania em muitos locais, tudo bem. Mas está clara a comparação entre a ONU de hoje e a Liga das Nações? A força, a mudança política que o uso do voto pode provocar? E isso em paralelo com a transformação que talvez seja a mais decisiva de todas, que é a da educação. Michel Serres, o filósofo, chama a atenção de que nunca houve tantas pessoas alfabetizadas. Essa alfabetização se deu pela educação pública que foi difundida ao longo do final do século XIX, ao longo do século XX, para formar massa de trabalho. Não é por nenhum fim nobre, é porque tem que qualificar o mercado de trabalho. Então, as pessoas precisam ler manual para poder operar as máquinas. Então, isso levou a uma difusão da educação literalmente sem precedentes, e hoje, então, mais de 70% da humanidade é alfabetizada, em alguma língua. Desses 70%, mais da metade são mulheres. Se a gente recordar, começo do século XX, um século e pouco atrás, o número de mulheres alfabetizadas no mundo era perto de traço. Lembrem, todas as camponesas da Ásia, da África e das Américas, nenhuma era alfabetizada. E hoje, mais da metade da humanidade, essa mais da metade das mulheres, são alfabetizadas. Isso é uma transformação psicossocial de um alcance tremendo e talvez seja um dos aspectos mais significativos do nosso tempo, que no futuro vai ser recordado. Um momento que a educação prevaleceu. Um diferencial em relação a qualquer outro momento da história. Então, vejam, o danado do Steven Pinker parece ter razão. Nós vivemos um momento mais saudável, mais abundante, mais livre, mais pacífico e mais educado do que qualquer outro momento da história. É o melhor momento da história. Mas aí vem o outro Stephen, na verdade Stephen Hawking, e diz: vivemos um momento mais perigoso da história da humanidade. O melhor momento da história da humanidade é também o mais perigoso. Por quê? Porque, diz o Hawking, estamos afetando significativamente o funcionamento do planeta e não temos os meios de fugir para outro. Não tem jeito de fugir para outro. Não tem para onde fugir, não tem para onde emigrar. Portanto, vamos ter que passar pelo processo extremamente árduo, extremamente difícil de mudar, nos adaptar. Bom, vamos ver as evidências que agora o Hawking aduz. Somos numerosos, somos 7,5 bilhões.
né? Éramos um pouquinho, hoje somos muita gente. Somos longevos. Portanto, não apenas somos muita gente, mas somos muita gente que dura muito tempo. E somos consumidores. Nós devoramos materiais, né? Extraímos materiais, usamos a nossa tecnologia para transformá-los em bens, utensílios e serviços, consumimos esses bens e utensílios de forma extremamente desigual, produzimos muitos resíduos e jogamos fora os resíduos. Fora quer dizer, jogamos dentro, porque não tem fora. É um planeta só. Então, o nosso sucesso está ocasionando mudanças do seguinte tipo: as áreas urbanas estão crescendo 100% desde 1992. Vejam, a China, a cada ano, urbaniza uma Nova York, 25 milhões de pessoas, a cada ano. Em 10 anos, 250 milhões de pessoas deixaram a zona rural e passaram a se urbanizar. Estamos perdendo os manguezais, as florestas estão sendo degradadas, as fazendas, a agricultura extremamente ineficiente, destrói a terra para poder plantar. Os oceanos estão explorados excessivamente, muitos vertebrados estão sob risco, as espécies invasoras estão se propagando, né? Os mamíferos já estão afetados nos seus habitats, os anfíbios estão ameaçados de extinção, a população de insetos está diminuindo. Então, os efeitos do nosso sucesso, as consequências, se vocês quiserem, efeitos colaterais do nosso sucesso, são esses de afetar profundamente a base da vida da qual nós provimos e da qual nós dependemos. Ou seja, nós estamos ultrapassando os limiares seguros de funcionamento do metabolismo do planeta. O metabolismo do planeta tem ciclos, ciclo de nitrogênio e fósforo. Já rompemos o limite. Mudança climática, estamos aceleradamente aumentando a temperatura global. Perda de biodiversidade, biodiversidade diminuindo drasticamente. A terra arável sendo perdida. Então, vocês veem aqui, né, nós estamos rompendo os limites do funcionamento, de como era o funcionamento do sistema complexo Terra. Isso é o que o nosso sucesso tem como consequência também. Então, vejam, nós estamos vivendo um tempo das mudanças climáticas. Mudanças climáticas que significa que, localmente, as mudanças são lentas, mas o que há são processos de extremização. Então, a mesma quantidade de chuva, mas longos períodos de seca e fortes enchentes. E essa extremização caracteriza o andamento, a mudança é quase invisível, né? Ela só se visibiliza a partir desses eventos extremos. Aumentar o número dos furacões, etc. A perda da biodiversidade, né? Eu não quis falar da Amazônia, então eu peguei uma floresta tropical da Indonésia, né? Sendo derrubada para plantação de dendê, para fazer óleo de dendê. Então, multipliquem por 1000 essa imagem e vocês têm uma ideia do que está acontecendo no cinturão de florestas tropicais equatoriais, ao longo do planeta como um todo. América do Sul, África e Ásia. Então, perda da biodiversidade. Os mares estão sendo afetados, os mares são fonte de alimentação, a fonte básica de tudo, mas já tem mais de 400 desertos identificados nos mares devido ao microplástico. O microplástico, né, o plástico vai se fragmentando, fragmenta até que chega a uma dimensão microscópica. Esse microplástico faz uma espécie de gosma, uma sopa, e essa sopa, a vida ainda não encontrou uma maneira de digerir ela. Então, aonde vigora essa sopa, ela é anóxica, não consegue ter oxigênio ali. Então, a vida se afasta, se criam desertos no oceano. Mais de 400 desertos já foram identificados. Então, os recursos essenciais, que antes eram abundantes, lembrem, recursos materiais eram escassos, os naturais eram abundantes. Agora é o contrário, né? Nós somos soterrados de objetos, de artefatos de todo tipo, né? E os recursos essenciais, água, solo arável,
biomas, tudo isso está começando a escassear. Começou alguma interferência. Roberto! Isso, ufa. Não sei se vocês sabem, depois da água, o segundo recurso mais escasso no planeta não é o lítio, é a areia, que é usada em construção. Então, a perspectiva de guerras da água, né, é imediata e brevemente poderemos ter guerra da areia. Para vocês imaginarem, de fato, a escala da nossa intervenção. E, é claro, né, os habitats sendo penetrados e atravessados, a humanidade adentrando habitats que até então eram reservados, novas doenças. É certo que a Amazônia será uma das fontes de novas doenças, novos tipos de vírus. É certo porque o mecanismo é muito claro. Não dá para saber quando, mas quanto mais houver essa coexistência, né, mais novas doenças vão aparecer. E o fator decisivo, que ao longo da história levou muitas outras civilizações, né, a deixarem de ser operacionais, deixarem de ser funcionais, é a desigualdade interna. Na verdade, se você analisa a história, você vê que tem dois fatores decisivos: uma mudança, uma alteração climática, que pode ser enchentes, em geral são secas, né? E a desigualdade interna, quando ela passa de um certo limite, essa civilização tende a colapsar. Pode ser um colapso temporário ou pode ser um colapso definitivo. Então, Império Han na China, Império Gupta na Índia, colonização viking da Groenlândia, civilização da Ilha de Páscoa, Império Maia. Todos esses são exemplos de situações em que um excesso de desigualdade, de má distribuição interna social dos recursos, acoplado a um transtorno climático, a um transtorno da mudança dos ciclos, ocasionou a debacle dessas civilizações. Não há nenhuma razão para supor que, no nosso caso, só porque nós somos globais e fortões, não há nada que nos impeça, porque o nosso estado de desigualdade é rampante, é quase obsceno. Não é? 6 indivíduos detêm mais recursos do que 3 bilhões de indivíduos. 3 bilhões. Então, essa imagem ela é insuficiente para dar conta do que de fato, porque a pontinha da pirâmide ela é extremamente aguçada. Muito poucas pessoas. E a base é essa base de metade da humanidade. Então, isso claramente é um fator de instabilidade. O sistema não vai funcionar normalmente sob esse regime. Então, nossa situação é definida, né, pelo geógrafo Jared Diamond por um termo muito claro, um termo muito conciso: colapso. Nós estamos vivendo uma situação de colapso. Significa, então, que estamos entrando a era dos humanos, a era que nos reconhecemos, que vivemos num planeta humano, porque somos uma força planetária. A nossa entrada nessa época, nesse entendimento, se dá na forma do colapso. Significando que, ao contrário do que dizia o poeta, não seremos os mesmos, não viveremos como nossos pais. Vamos viver um outro mundo muito diferente do que nossos ancestrais viveram. Por quê? Porque nós estamos formando esse mundo, nós estamos produzindo esse mundo com as nossas ações. Podemos chamar essa nossa situação de colapso, ou podemos usar um outro ponto de vista e chamar o que está acontecendo de mutação. É a mesma coisa, é o mesmo estado de coisas. Em ambos os casos, colapso ou mutação significam o regime de funcionamento anterior sofrerá uma descontinuidade. Algo diferente virá a acontecer. Não será aquilo que foi até agora. Algo diferente vai acontecer. Então, veja, o antropoceno
a perspectiva é que ele vai durar muitos milhares de anos. As consequências dessas transformações são muito lentas, têm muito alcance. E, no entanto, ele começa por uma descontinuidade. Ele começa por essa transição abrupta. Duas visões, eu vou resumir, tem muitas possibilidades, eu vou resumir duas visões acerca das possibilidades que hoje a gente pode discernir acerca desse colapso-mutação, acerca desse novo estado de coisas, né, da nossa civilização e do nosso planeta. Né? Uma eu vou resumir pelo inventor James Lovelock, que foi quem cunhou o termo Gaia para descrever o sistema complexo Terra. E o Lovelock ele está convencido de que nós já perdemos. Ou seja, nós já contratamos uma mudança climática tão significativa que não há o que fazer a não ser nos prepararmos, na medida do possível, para um mundo muito agreste, né? Uma natureza muito agressiva, transformações muito destrutivas, que estão esquematizadas em seu mundo de 4 graus. Tá? Nós já contratamos um mundo de 2 graus a mais. Esse é um mundo de 4 graus. Se vocês repararem, a Amazônia está em vias de desaparição, formação de um grande deserto aqui no meio do continente. Isso, mudanças muito fortes, muito agressivas. E o Lovelock, a previsão dele é que chegaremos a 2100 com 6 graus de mudança climática, ou seja, desaparecem as florestas tropicais todas, um mundo em profunda transformação, extinção maciça das espécies e a humanidade reduzida pelas catástrofes climáticas e pelas inevitáveis guerras que vão acompanhar, reduzidas a 10% do que é hoje, em torno de 700 milhões de pessoas. Essa é a previsão do Lovelock. Segundo ele, isso já está contratado. Ou então tem a visão do Paul Gilding. Paul Gilding é um australiano, figura, que foi presidente do Greenpeace. E ele, de tanto brigar com os empresários, se tornou empresário para entender como é que os outros pensavam. E o Paul Gilding faz uma observação muito curiosa. Ele diz que, em momentos de transformação, há processos que são acelerados, uma espécie de catalisação, e esses processos ganham um fôlego, ganham uma rapidez imprevista. Exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos, que era o maior parque industrial do mundo, entrou de fato no conflito, em menos de 6 meses, todas as fábricas de automóveis não produziam mais carros, produziam jipes e tanques. Navios de carga, que eram produzidos 1 a cada 3 meses, passou a ser produzido 1 por dia. Então, num prazo de maneira ineficiente, mas não importa, o que importa é num prazo muito curto, o maior parque industrial do mundo adaptou-se a uma nova situação, uma situação de emergência. E a aposta dele é que, quando nós, quer dizer, a humanidade, nos dermos conta, de fato, da situação crítica que está se descortinando entre nós, que nós vamos entrar em ação. A emergência nos fará nos mover. A inércia, não quero que nada mude, não. Vai ter que mudar por força, e essa mudança, segundo ele, pode ser uma aterrissagem suave, ou seja, manejar o colapso de uma forma pouco agressiva. Colapso haverá, mas de uma forma pouco agressiva. De tal maneira que, em 2100, teríamos metade do aumento da temperatura, 2 a 3 graus, extinção grande das espécies, mas não da maior parte, e nós seríamos 10 bilhões de pessoas. Desde que, ao invés da ética do consumismo predatório, a gente adote uma outra ética que o filósofo Franco Berardi chama de ética da frugalidade. Bom, o que a gente quer dizer? A questão decisiva que o Gilding aponta é que nós já dispomos dos meios de efetivar essa aterrissagem suave. Nós não precisamos esperar nada. Nós não precisamos ter naves mais rápidas do que a luz.
os instrumentos, as ferramentas que nós já dispomos, que nos levaram a ter esse efeito planetário, podem ser manejadas no sentido de assegurar que o planeta Terra tenha essa transformação inevitável, mas que essa transformação tenha um caráter menos destrutivo, um caráter mais suave do que supõe o Lovelock, por exemplo. O que nos falta? Nos falta uma visão global, uma visão como a do Buckminster Fuller, e que diz: hoje é perfeitamente factível tomar conta e atender todo mundo na Terra num padrão de vida mais elevado do que qualquer outra época já conheceu. Não tem mais que ser eu ou você. O egoísmo é desnecessário. A guerra é obsoleta. Não é que a guerra não é imoral, obscena, não, a guerra é obsoleta. Se trata de converter a alta tecnologia, o alto poder técnico que nós dispomos, do armamento para o que ele chama de envivamento. A arma é entropia enlatada, é destruição prêt-à-porter. Se trata de desviar o foco nisso, o esforço nisso, para o envivamento. Se a gente se dá conta que nós gastamos 10 trilhões de dólares anualmente em armas, nós estamos vendo que tem alguma coisa errada com o rumo da nossa embarcação. O capitão pirou. Né? Então, precisamos fazer motim, precisamos tomar o leme nas mãos. Como é que nós podemos fazer isso? Tendo ideias malucas, tendo ideias de doido. É o que vai nos adiantar. Porque ideias como a gente veio tendo até agora, não é isso mais que se trata. Se trata agora de ter ideia, coisa de doido. Como a proposta do grande biólogo Eduardo Wilson de meia terra. Ou seja, ele propõe unir em todos os continentes e nos mares, unir todas as regiões de preservação, de conservação, etc., e isso somaria metade da Terra. Essa metade da Terra, é para o mundo. Nós ficamos com a outra metade. Ideia de maluco, ideia de doido. Exatamente o tipo de ideia que nós estamos precisando. Esse tipo de visão, esse tipo de pegada, está claro? O rame-rão do que a gente vem vindo até agora, e disso isso não vai sair. Mas ideias de doido como essas podem soprar o vento que a gente precisa nas nossas velas. Por exemplo, captura de carbono, né? Ou seja, reflorestar em massa. O que quer dizer reflorestar em massa? Por exemplo, vamos plantar 1 trilhão de árvores. 1 trilhão é um número absurdo, não temos ideia do que é um trilhão, mas vejam, somos 7,5 bilhões de pessoas hoje. Se cada um de nós plantar o equivalente a uma árvore por mês, cada um de nós plantar 12 árvores por ano, são 96 bilhões de árvores em um ano. Em 10 anos, 960 bilhões. Em 20 anos, teremos ajudado a mudar o rumo da embarcação, né? Ao invés do aquecimento máximo, para um aquecimento moderado. A Etiópia, o país mais pobre do mundo, plantou 3,5 milhões de árvores em um fim de semana. Então, o que está faltando é a gente pegar e fazer. Tecnologia para fazer isso, nós temos de sobra. Sabemos perfeitamente como fazer de maneira mais eficiente, mas não importa, sabemos como fazer. Captura de carbono pela regeneração dos solos, fazer um tipo de agricultura que não seja agricultura destrutiva, corrosiva, consumidora, que a gente está acostumado. Fazer uma agricultura que forneça os elementos nutritivos para o solo se preservar. Conhecemos perfeitamente, temos inúmeros modelos de como fazer esse tipo de agricultura. É só começar a fazer. Não será o agronegócio. Vai ter que ser uma outra coisa. Né? Restaurar a biodiversidade. Os grandes bancos de coral estão sofrendo muito com o aquecimento dos oceanos. Temos já maneiras pelas quais você semeia materiais e aplica correntes elétricas que você acelera a regeneração desses corais. Então, podemos ter programas de recuperação e restauração de biodiversidade
em larga escala, em massa. Assim, mares inteiros, litorais inteiros sendo regenerados. Em pouco tempo, em prazo viável. Temos novas fronteiras agrícolas, né? Cultivar alimentos nas cidades, fazer agrofloresta, você cultivar alimentos dentro das florestas, cultivar as tundras. Com o aquecimento global, isso vai ser fácil. Colonizar os mares, grandes colônias automatizadas dos mares cultivando alga como proteína básica, né? Vai voltar aos primórdios da vida. Então, muitas maneiras de fazer as coisas acontecerem. E, é claro, a mais decisiva, a transição para a energia verde, deixar a energia fóssil, porque a energia fóssil é sol antigo envelopado em carbono. Nós usamos o sol antigo fazendo incêndios no coração dos motores dos nossos veículos. Os motores que nós usamos são incêndios que acontecem ali. Esse incêndio quer dizer, você usa o sol antigo e joga o envelope de carbono fora. Fora é a atmosfera. Então, acidifica os oceanos, acelera o efeito estufa. Então, quanto mais rápido for essa transição energética, que nós já dispomos dos meios, não precisamos de revolução nenhuma, fusão nuclear, quando chegar, vai ser ótimo. Mas até lá, nós podemos usar energia eólica, energia geotérmica, energia das marés, energia solar, biomassa. Temos um leque de alternativas enorme. Não somos uma civilização que carece muito de energia, somos vorazes consumidores, mas temos os meios de atender. E a nova economia, em suma, vai ser uma economia não linear. A imagem, né, do progresso como um vetor, né, que almeja o futuro, né, vai ter que ser substituída por um outro tipo de progresso, que é um progresso circular, em que você extrai menos elementos do ambiente, processa esses elementos para bens e serviços com mais eficiência, usa e distribui, né, esses benefícios, esses bens, de maneira mais equitativa, de maneira mais justa, produz pouco resíduo, recicla intensamente os resíduos. Então, essa nova economia, ela será uma economia da abundância frugal. Não é da abundância do excesso. 4.500 pares de sapato de Imelda Marcos, né, a mulher do ditador da Indonésia. 4.500 pares, realmente de primeira necessidade. Como é que alguém pode viver sem 4.500 pares de sapato? E, no entanto, é mais ou menos assim que todos nós estamos vivendo, né? Então, vamos ter que mudar a economia inteiramente para a economia funcionar visando a atender esse objetivo de abastecer plenamente, com frugalidade, a todos. Já sabemos como fazer isso, não é invenção nenhuma. Já sabemos como fazer tudo isso. Então, vejam, a perspectiva que o Gilding aponta, e outros pensadores apontam, é que a integração do mundo hoje, pelas vias de transporte, pelas vias de comunicação, faz com que as distâncias sejam abolidas, que em cada local caibam todos os outros locais. O planeta inteiro cabe em cada local, porque qualquer canto do planeta pode ser acessado, pode ser contactado a partir de qualquer outro. Isso que é apresentado aí são as viagens aéreas de grande porte, os aviões de grande porte, não os aviões pequenos, os aviões de grande porte. Olha como o mundo inteiro é uma coisa só, essa interligação. Isso quer dizer que, pela primeira vez, existem as bases materiais para nós podermos falar de humanidade. Uma humanidade feita de muitas humanidades. Pela primeira vez, não é que eu seja romano, patrício, e vocês são bárbaros, estrangeiros. Não. Todo mundo é bárbaro para alguém e é patrício para outro alguém. Todo mundo. Não tem mais essa. Então, a visão de que o mundo tem centros e bordas, essa visão vai ser inteiramente deslocada em função dessa multilocalidade que todos os locais passam a ter de hoje em diante. Então, vejam, se tudo isso está acontecendo com o nosso ambiente exterior, também vai estar acontecendo processos transformadores em escala
estonteante também conosco mesmo, com nós, os sujeitos, né, dessas ações. Então, o Yuval Harari diz que a ideia dá um prazo de 1 século para o Homo sapiens, que tal como nós conhecemos, desaparecer. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje vejam uma representação das tendências da tecnologia, a ação decisiva para a transformação do nosso mundo. Né? Somos uma civilização eminentemente técnica, técnico-científica, para ser mais exato. Então, nós estamos aqui mais ou menos no fundo da curva, carros conectados, casas inteligentes, né? Inteligência artificial ainda burrinha, né? Limitada e tal. E aí começa uma aceleração de formas de transformação social, econômica, técnica, cognitiva, etc., etc., fazendo com que não apenas o mundo mude, mas o mundo mude numa taxa ainda mais acelerada do que tem mudado até agora. Se isso for, né, no rumo que tem sido seguido até agora, né, no rumo Lovelock, o colapso vai ser desastroso. Se isso tudo servir para instalar o mundo Gilding, então, caramba, tem coisas muito incríveis podendo acontecer. Vejam, no nosso mundo de hoje, cada um de nós tem uma interface com um número tão grande de empresas e empreendimentos e sistemas no campo da mente, do corpo, da comunidade, da geografia. Então, veja, essas são marcas, né, que se acoplam conosco, que têm uma ligação conosco. Né? São exteriorizações de conexões cognitivas nossas, afetivas, cognitivas, subjetivas, etc. Então, este é o nosso mundo real. Esse é um mundo no qual nós somos agentes transformadores, somos falantes e pensantes. É nesse mundo, com essa extraordinária artificialidade. Nós somos seres plenamente da cultura. Não somos humanos se não tivermos dentro da cultura, se não operarmos a língua, se não simbolizarmos. E hoje, meios de estabelecer esse tipo de comunicação, que nos é essencial, são dados por esses vastos arranjos materiais, esses vastos sistemas. Então, nesse novo mundo, vão ter novas identidades. Essa é uma imagem de uma comunidade de surdos. E os surdos se comunicam plenamente usando linguagem de sinais e preferem estabelecer a sua comunidade, não se sentem deficientes, se sentem diferentes. E querem, então, estabelecer viver com comunidade segundo as normas que eles mesmos compartilham. Né? E eles não são porque eles são menos, eles são diferentes. Eles são outra coisa, querem ser outra coisa. Essa afirmação de identidades pessoais e sociais vai ser uma marca das décadas aqui para frente. A integração entre sistemas artificiais e sistemas orgânicos, né? Acontecendo, por exemplo, nesse tipo de dispositivo que ajuda a ações motrizes, né? Esse tipo de integração. Ou a cognição alterada, sensorialidades alteradas. Esse camarada tinha uma deficiência visual, de não enxergar direito, ele implantou uma câmera, essa câmera ligada diretamente na cabeça dele, nos nervos do seu ouvido. Então, a luz que chega para a câmera, ele escuta. E ele, então, substitui a visão por audição, artificialmente. Ele dorme com esse negócio, talvez de noite ele tire, não sei bem como é que ele faz para tirar e botar. Mas é assim que ele é. Esse é ele. Essa criatura que já não é mais só orgânica. Né? É claro, você vai ter todo tipo de intervenção desenhando organismos. Né? Já tem uma bactéria cujo núcleo foi substituído, e no DNA artificial do núcleo dessa nova bactéria tinha um verso do Ulisses, do James Joyce. Então, a bactéria começou a se reproduzir. Então, tem uma edição de um verso do Ulisses, do James Joyce, proliferando bacterialmente pelo universo afora. Acho que nem o Joyce nunca imaginou uma coisa extraordinária como essa. Né?
Então, vamos ter esse tipo de intervenção extremamente transformadora, uma vez que a base orgânica do que nos definimos como ser humano vai entrar em deriva, em mutação. E, é claro, né, os seres artificiais, que nós mal e mal estamos começando a esboçar, ainda estamos num período que eu chamo de dispositivos de razão sintética, porque eles ainda não dispõem de subjetividade, porque não têm corpo, nem têm vivência, não têm experiência, não aprendem. Né? São muito bons para decorar e para recombinar a decoreba. Fazem isso melhor do que ginasiano colando. Né? Mas ainda não são formas elevadas de cognição. Quando forem, isso pode acontecer a qualquer momento, quando forem, nós estaremos lidando com uma outra inteligência. E pode ser que, nesse meio tempo, esse mesmo tipo de sistema nos sirva para poder estabelecer diálogo com outros seres naturais que nós estamos descobrindo são capazes de fazer comunicações extremamente sofisticadas que nós não sabíamos. Até recentemente não sabíamos que os elefantes se comunicam por infrassom. Não sabíamos que os pássaros, quando cantam, e aquele canto sempre repetido, eles inserem microtons e microsilêncios que fazem com que outro pássaro identifique individualmente que aquele é o João e o outro é o José. Eu não tinha a menor ideia disso. Talvez esse tipo de sistema nos permita compreender a música das baleias, a música que enche os oceanos. Né? Os povos ancestrais, todos nos dizem sistematicamente que esses seres todos são pessoas, porque eles todos falam, eles todos conversam. Nós, ocidentais, irremediáveis, cartesianos, desesperados, é que não sabemos escutar. Quem sabe vamos poder começar a fazer essa escuta. Então, fatos decisivos para a construção do nosso amanhã comum. A exponenciação do conhecimento. Hoje nós temos bases, evidências, dados sobre uma gama imensa de aspectos do nosso mundo. Podemos usar esse conhecimento para fazer escolhas adequadas. Escolhas que nos permitam, dentre os inúmeros futuros possíveis que se abrem da densidade do presente hoje, inúmeros futuros possíveis, que a gente possa selecionar, identificar os mais prováveis, né? Certas tendências que não nos empurrando para certas configurações específicas. E, dentre esses futuros prováveis, selecionar os desejáveis. E aí a nossa humanidade vai ser engajada de uma forma muito profunda, porque estaremos estabelecendo o desejo para o futuro, o desejo pelo tempo, o desejo, né, que será a nossa voz do futuro dos nossos filhos e netos. Nós tomaremos essa voz para nós. E a potência extraordinária da arte, capaz sempre de nos surpreender, para nos demonstrar que nós podemos nos surpreender também. Que nós não precisamos manter o ramerrão que nós fizemos vindo até agora, que nós podemos mudar, que nós podemos inventar uma coisa estranhíssima que ninguém sabe o que é, chamada pós-capitalismo. Nós inventamos o capitalismo, podemos inventar o pós-capitalismo. Quem poderá dizer, perante a nossa capacidade criativa num prazo tão curto, numa existência tão breve, numa civilização tão minúscula ainda, quem poderá dizer quais são os limites da nossa ação criativa? Quem poderá? Talvez sejam ilimitados. Talvez nós sejamos uma semente, um embrião, uma gestação de alguma coisa extraordinária que o universo ainda irá reconhecer, né? num amanhã futuro. Ou seja, se nós pudermos entender o porvir como uma aventura, nós teremos sido a ponte necessária entre o que veio antes de nós e o que vai vir depois de nós. Este deve ser o nosso rumo ético, nossa bússola. Né? Nós compreendemos que nós não somos o fim, que nós somos meio. Nós somos a ponte entre o que veio antes e o que virá depois. E dispomos dos meios e dispomos da inventividade, da criatividade, de transformar as coisas e de nos transformar. Como esse extraordinário artista australiano
que nunca tinha visto tinta. Não conhecia tinta. Ele fazia trabalhos com casca de árvore, pigmentos de solo, e encontrou as tintas e passou a fazer coisas assim. Essa é uma imagem da conexão do mundo humano com o que eles chamam de mundo do sonho, né? O tempo do sonho. Se nós pudermos ter esse tipo de inventividade, o futuro vai lembrar de nós com saudade. Obrigado. Não estou ouvindo. Muito obrigada. Ah. Eu acho que eu estou, Luiz Alberto, impactado, porque, sinceramente, eu vim para me deprimir, sabe? Eu achei que iria trazer, né, essa primeira visão que você colocou, né? Mas a partir do Gilden, né, você abriu, né, um mundo nunca pensado por mim, mas bastante lógico de se entender. Eu te agradeço muito por isso. Está aberto, né, para as pessoas. Galego já levantou a mão, por favor. Galego, boa noite. Boa noite, Boa noite, meu Letícia. caro Galego. Boa noite, meu querido. Fazendo falta, né? Desde que a gente teve que cancelar o nosso debate sobre Fahrenheit 451, Pois que é, ia ser em abril de 2020, mas a pandemia não deixou. não deixou. Sabe? Quem Aí, sabe? olha a ideia sendo lançada. Eu sempre tenho medo de falar depois do Luiz Alberto, porque eu devo falar bobagem, né? Mas, enfim. Teve uma hora que ele usou, eu nem me lembro mais em relação aqui, formas e transformações. A Letícia vai me entender mais rapidamente, porque esse é o título de um trabalho do Heinz Kohut chamado Formas e Transformações do Narcisismo. Porque Olha só. talvez, mais do que a pulsão de destruição, também exemplificada ou comparada ou manifestada, segundo Freud, na repetição, né? A nossa questão é a transformação de uma situação de narcisismo que é também, no seu lado mais nocivo, conservador. Mas o Kohut achava que do narcisismo arcaico pode ser que a gente transforme isso, por exemplo, em empatia. Mas não empatia como está sendo usado agora como sinônimo de identificação. Empatia, como Freud falou, uma vezinha só. Capacidade de compreender algo inerentemente estranho ao próprio eu. E, segundo ainda Freud, uma forma superior de identificação. Bom, e que também a identificação é o que ele diz que talvez nos salvasse na famosa resposta ao Einstein, porque a guerra é a identificação, mas em outro momento ele falou que a empatia ainda podia ser superior, porque a questão é lidar com o diferente. Eu acho que a questão, não querendo reduzir tudo ao indivíduo psicanalítico, né, ao sujeito da psicanálise, mas a questão da resistência à mudança está, sim, no narcisismo, que para o Kohut, se é transformado, ele se transforma em empatia, quando o cara deixa de... Quando ele reconhece que o outro também tem narcisismos. Então, talvez ele compreenda melhor o outro a partir, né, dessa noção. Mas o Kohut diz também que a criatividade é resultado de um narcisismo transformado. A sabedoria, o humor, poder rir de si próprio e até tolerar a finitude. Ele fala em termos de tolerar a nossa finitude corporal, física, mas eu acho que a questão também é a gente tolerar a finitude desse mundo que a gente conhece, que, por pior que seja, é aquele que a gente está acostumado, né? Pela repetição, pelo conservadorismo, pela inércia. E acho que essa é a grande dificuldade. Quer dizer, você começou falando de uma concepção da Terra plana, né?
que voltou ao ataque, né? Porque aquilo não foi uma concepção, aquilo foi um ataque, né? A tudo, né? Não vou nem dizer a quê. A cultura, a ciência, a inteligência, a gente ter mais de 2 neurônios, né? E isso volta, né? E é isso que assusta um pouco. Eu acho que é por isso que a Letícia Diniz e a primeira metade, né? Quando você começou a falar e tal, e depois quando trouxe a pior visão, né? Do antropoceno, é isso que dá medo, né? Será que a gente vai ser capaz de a gente que eu digo, né? A humanidade, os líderes, né? Quando a gente olha os líderes, né? Cara, quando você compara certos líderes, tá bom, você pode também comparar com os líderes da bárbaros, né? Os bárbaros que eu digo, os patrícios romanos, né? Os neros e outros tanto. Enfim, eu só queria agradecer, lamentar profundamente que só tenhamos sido menos de 40 pessoas, porque pela internet, gente, não precisa sair de casa, não precisa ir lá na sede, né? Não precisa pegar o carro, jogar carbono fora, né? Não precisa ter medo de assalto, também de casa, né? É uma pena isso. Eu espero que fique gravada para a gente poder rever com mais calma e quem não viu ser conclamado a assistir, porque a sociedade merece, né? Que seus membros se informem melhor. Obrigado. Puxa, Galego, você me lembrou uma sentença do Paul Valéry. Valéry, no Destertores da Primeira Guerra, ele fez uma constatação devastadora. Ele falou: de hoje em diante, nós, as civilizações, sabemos que somos mortais, porque ali estava morrendo a civilização do progresso, né? Do capitalismo industrial. Nós vivemos a derivação disso, já sabendo dessa mortalidade das civilizações. A história é a história da mortalidade das civilizações. E nós agora estamos sendo conclamados a contemplar a transformação da nossa. E essa transformação pode se dar num rumo muito destrutivo, muito agressivo, ou num rumo menos agressivo, mais viável. Né? A transformação, a meu ver, Galego, é inevitável, assim como a morte. Né? Haverá uma transfiguração. As coisas não serão como estão, porque nós estamos nos encaminhando, é como se a nossa cultura, a nossa civilização, fosse um trem correndo desabaladamente sem freios rumo a uma muralha intransponível, a muralha das leis da natureza, da física, da química, da biologia, da etologia. Não tem negócio, não tem suborno, não tem jeitinho, não tem nada. Então, o que tem para fazer é desviar, fazer a estrada, em vez de seguir nesse rumo, seguir para outro rumo. Usar a natureza, usar o conhecimento que nós temos da natureza para produzir esse caminho. Isso está nas nossas mãos. O que eu aprendi no processo de fazer o Museu da Manhã foi o de que não basta simplesmente dizer: olha, essas são as tendências, esses são os cenários. É necessário engajar as pessoas para elas compreenderem que os gestos delas, as palavras delas, são transformadoras. E a gente, informando as pessoas, elas podem fazer ações de alcance muito grande. Um exemplo só. Nosso consumo de água. Né? Falo, fecha a torneira de casa. Ótimo, bacana. Torneira, o consumo doméstico é 10% do consumo global de água. 30% é indústria, especialmente cimento, né? E 60% é agricultura. Então, se você deixar de comer carne a semana toda, comer uma vez por semana, você vai estar agindo sobre os 60% do consumo, porque boi é água envolta em couro, fundamentalmente água. Então, esse tipo de informação faz com que a gente possa fazer opções. Não, eu vou comer menos carne vermelha, vou comer mais porco, vou comer mais peixe, vou alterar uma coisa que vai afetar profundamente, cumulativamente, vai afetar profundamente o desempenho da tal de economia, o tal de agronegócio. Isso está nas nossas mãos fazer. E, como toda ação coletiva, as ações humanas coletivas têm um nome: política. Então, nós todos temos que participar, todos nós, de cabelos brancos, inclusive, né,
vamos ter que ser gretas. Todo mundo greta. Todo mundo falando, todo mundo sapateando, todo mundo sentando na porta da escola para dizer, não, não dá. Parem de enganar. Parem de se enganar. Essa é a mensagem que esses nossos líderes precisam escutar. Parem de se enganar. Nos enganar, vocês já enganam, mas parem de se enganar. Achar que vai ficar tudo bem com mais um pouquinho disso. Não vai ficar. Não vai ficar. Agora, essa é uma constatação liberadora, né? Fudeu. Perdoem o termo técnico, meu francês, né? Então, já que é assim, então vamos fazer, vamos tocar, fazer diferente, vamos mudar o rumo do barco. Ruth, você quer falar? Eu quero perguntar um negócio. Boa noite, Luiz. Boa noite, Ruth, querida. Quem vai liderar isso? As gretas, que somos todos nós. As gretas novinhas, as gretas não tão novinhas, todos greta. Todo mundo falando, todo mundo agindo politicamente. É isso que vai ser. Não espero um Messias iluminado. Aliás, Messias, coitado do termo, né? Mas isso, não esperem um Messias descendo dos céus para guiar a massa. Não, não é isso. De dentro de nós é que terá que se produzir a mudança. Por isso é tão difícil, né? Tão difícil. Agora, se não formos nós, o que será? Se não formos nós, é Lovelock. É isso. Agora, a aposta Guilding é uma boa aposta. Na emergência, nós nos mexemos. Na emergência, nós saracuteamos. Nós começamos a dançar. Né? Talvez a emergência tenha que vir bater na nossa cara. Né? Ei, a emergência está aqui. E a gente depois nos estabelece e diz, bom, realmente vamos começar a fazer as coisas. Mas podemos fazer. Norma, você quer falar? Pode falar, Norma. Posso falar? Claro, pode. O título é muito instigante, né? Planeta Humano. Depois você vai trazendo e a gente vai vendo claramente o quanto, de fato, hoje somos o planeta humano, né? Eu penso que o paradigma, sem dúvida alguma, eu acho que as ações voltadas para o externo, né? Para a questão do plástico, do lixo, da alimentação, né? Estamos comendo veneno, evidentemente, né? Estamos adoecidos em função dessa alimentação, bom, enfim. Eu penso que esse é um paradigma de sempre, que é voltado para o externo. Eu creio que desde a questão da psique e do mundo do psicológico, a gente tem que inaugurar alguma coisa voltada para dentro. Então, penso que, quem sabe, todas as questões até hoje de falta de consciência dos sentimentos que são da agressividade, do ódio, do ataque, das guerras, que está em grande pauta nesse momento. Como transformar o ódio dentro da minha alma, dentro de mim, para que isso possa aparecer aqui fora no coletivo. Mas como uma aranha, nós temos que tecer, penso eu, esses sentimentos transformadores dentro, porque a ação voltada para, sem dúvida, teremos que fazer coisas coletivas de atitudes imediatas, porque o planeta exige. Mas creio que não possa ter nada mais revolucionário do que se cada um agir emocionalmente consigo mesmo, dentro da família, dentro do casal, dentro dos amigos, de que toda essa polarização que estamos vivendo. Por acaso, eu ouvi ontem um sonho de um paciente, de um casal, na realidade, um casal que eu atendo, que me deu muita esperança. Porque o sonho tratava exatamente disso. Era um experimento, no mundo business dele, do marido, que trabalha né?
eles se dirigiam para uma grande mata, uma floresta, e nessa floresta haviam carros na periferia, no entorno, e em cima de um determinado carro havia um tipo de um inseto enorme, como se fosse uma libélula ou uma... Ele não sabia dizer, esse mundo onírico ele traz, né, esses mix, né, de um pouco do nosso planeta, um pouco fora, né? Poderia ser também uma abelha, ou poderia ser uma libélula, ou poderia ser um louva-a-Deus, alguma coisa mais ou menos assim. O trabalho dele era todo voltado para homens, e esse local era algumas mulheres, poucas. Existia algo que os mantinham prisioneiros, ou, não é a palavra certa, não é prisioneiro, reféns. Eles, homens, estavam reféns daquele grupo reduzido do feminino, e o feminino estava fazendo a seguinte experiência: havia um lago só com predadores comendo entre si. Era de uma brutalidade e de uma violência de um comendo o outro. E ele pensava, isso tudo que está vendo ali é muito como nós vivemos aqui no mundo business. Eles sabiam que eles estavam como que hipnotizados por alguma coisa nova que estava vindo. Eu li isso como um inconsciente coletivo com alguma coisa, apesar de ser bem minoria, se instalando de uma forma em que eu vejo alguma perspectiva. E o que eu trabalho o tempo todo com eles é mundo interno. Obrigada por ter podido dividir, né? Mas esse é o meu pensamento e eu achei esse sonho muito extraordinário. Com certeza, com certeza. Obrigada, Norma. Luiz Tem Alberto, você... Letícia, tem algumas comunicações para ele no chat. Sim, você quer ler, Clécia? O Décio diz: caro Luiz Alberto, como sempre, excelente. Infelizmente, vou precisar sair agora. Ele deixa um abraço para você. Valeu. A Andressa diz que discussão fundamental. Obrigada, Luiz Alberto. Foram essas duas. Bacana. Obrigada, Clécia. Luiz Alberto, você quer comentar? Talvez uma noção comum, uma noção que a gente possa tornar comum, é a de que o futuro não está pronto. Nós operamos no cotidiano atrelados a uma imagem mecânica do tempo, consubstanciada nos relógios, que estão o tempo todo dizendo onde nós estamos no tempo, em que lugar do tempo nós estamos, e que em nenhum momento esses sistemas mecânicos de marcação, de medição do tempo, nos dizem para dentro do tempo, para dentro da duração, para dentro da vivência não é, concreta, de fato, o que tá, a dimensão que tem ali. Nós transformamos o tempo numa linha de pontos. Cada ponto um agora, que o marcador vai passando, né? E é uma estrada, e essa estrada está feita, né? O ontem são os pontos que nós já passamos na estrada, os marcos da estrada nós já passamos, o amanhã são a parte da estrada que nós não chegamos ainda. Estamos embarcados no veículo do agora, a realidade inteira está embarcada no veículo do agora, e o agora é um ponto. Olha que ideia absurda. Né? Um filósofo da antiguidade que você dissesse, olha, o tempo é um ponto. Ele desconheceria inteiramente o material que vocês lidam, as subjetividades, as temporalidades da subjetividade, claramente não são ponto. Claramente. Então, eu tenho certeza que todo mundo entende perfeitamente o que eu estou querendo dizer
quando eu falo que nós vivemos uma temporalidade artificial, artefactual, produzida por a disseminação de um tipo de artefato notável, que é o relógio, né? E que nos faz perder a profundidade do tempo, a inerência do tempo, a duração. Nós perdemos isso. Recuperamos um sonho, como o sonho que o paciente trouxe, os pacientes trouxeram para você. E o que eu acho que é decisivo para o que a gente, para modos que a gente pode ter de refletir sobre o nosso estado de coisas, de analisar, de compreender e de projetar o nosso estado de coisas atual, é de que o amanhã não está pronto, o futuro não está lá esperando a gente chegar. O futuro vai ser uma construção. Vamos construir com essas mãozinhas, com essas boquinhas, né, com essas ideinhas que a terra há de comer, mas é com isso que nós vamos construir o futuro. Sempre foi assim. E agora será. Agora será. Então, do ponto de vista da experiência subjetiva, da contemplação, da discussão, né, sobre o momento contemporâneo, o momento civilizacional contemporâneo, e nossa posição de sujeitos dentro dele, eu diria que a ideia central, talvez a ideia semente, a ideia que talvez a gente possa deixar desabrochar, brotar dentro de nós, é a ideia de que o tempo não acabou, que o amanhã está em construção, vai estar sendo construído. E nós seremos os operadores dessa construção, nós somos os operários, os pedreiros dessa construção. Sempre fomos e vamos continuar sendo. E, já que é assim, podemos fazer as coisas diferentes. Podemos criar um mundo diferente deste mundo que nos criou até agora. Nós somos os criadores de um outro mundo, porque teremos que ser. Não é porque a gente seja mais bonito, né? Temos grandes qualidades, somos vascaínos, por exemplo, né? Temos coisas incríveis que nós podemos implementar. Mas, fundamentalmente, é o fato de a gente reconhecer que é uma aventura. Estar aqui, participar desse momento, é, sobretudo, uma aventura. Porque nós podemos agora olhar para longe, podemos olhar para horizontes muito largos, litorais muito vastos, grandes tempestades, profundos oceanos, correntezas vigorosas, ventos fortes e velas abertas. Podemos fazer tudo isso. Não depende de nada a não ser de nós mesmos, a não ser de nós nos mobilizarmos. Cada um da sua maneira, cada um como for. Porque, para terminar, né? Podemos pensar em uma maneira eficaz de pensar o porvir como uma poesia. A poesia nunca termina. O porvir vai estar sempre em construção. E participar da poesia, participar da construção do porvir, caramba, é de encher o coração, né? Temos mais três mensagens para você. Uma do Roberto Franco que diz: apesar de tanto progresso, houve algum momento onde o homem fosse tão angustiado como hoje? Essa é uma. Vários momentos. Por exemplo, o século VI tem um ano, acho que é 537, que foi considerado, no mundo europeu, né, nesse mundo mediterrâneo que vai ter, o pior ano de todos, porque tinha peste, tinha guerra, tinha fome, tinha seca, tudo junto. Então, as pessoas olhavam para aquele mundo, achavam que o mundo estava acabando, achavam que, em suma, que era o fim. Nós olhamos para o mundo hoje e não achamos que é um fim. Há muitos fins possíveis. Há alguns fins bem prováveis. E tem até alguns fins desejáveis. Se a gente conseguir chegar neles, né? Fazer eles acontecerem. Então, houve já momentos extremamente angustiosos. 3 séculos de seca para os maias. Imensas cidades vigorosas, lindas, criativas, desaparecendo. Guerra, guerra, guerra sem parar por causa da seca. 3 séculos de seca. Então, não somos
pela nossa escala de sermos 7,5 bilhões, nunca houve tanto neurótico, né? Mas proporcionalmente, talvez nós sejamos os menos angustiados, não sei. Ruth, Você tinha falado que só depende de nós, que nós seríamos as Gretas, né? Mas só Precisamos ser. mas só que, da mesma maneira que a pirâmide mostra essa desigualdade econômica e financeira, existe também, não sei em que formato, uma pirâmide a respeito do conhecimento dessa situação, né? De quanto isso nos afete, nos perturbe, nos incomode ou até nos mate mesmo. É diferente. Então, não sei, eu queria acreditar que nós poderíamos, mas eu Ruth, não sei. novamente, nunca fomos tão educados quanto agora. Nunca fomos. Isso quer dizer que uma grandíssima maioria das pessoas é capaz de receber uma ideia e operar essa ideia, fazer alguma coisa com ela, de um jeito, de outro, mais assim, mais assado. Mas as pessoas têm meios de driblar a surdez perante as ideias. Não precisam ser surdas, porque elas têm meios de... Nunca teve tanta gente com essa capacidade. Então, a educação, eu entendo que Bom, a educação é a ferramenta de fazer gente, né? Já dizia Darcy Ribeiro. O que educação produz? Gente. Gente significando pessoas engajadas, capacitadas, ativas, etc, etc, etc. Então, é uma aposta. É uma aposta. Não há profetisa capaz de dizer o que vai acontecer. Eu profetizo, né? Mas, de qualquer maneira, é possível apostar. É possível apostar. A derrota não tá dada. O ovo está rachando. Mas o ovo rachar, de um lado, é perder o ovo que tinha, mas é ganhar o pássaro que vai voar. Então, acho, Ruth, que compartilhar ideia é algo que vai dar cola, que eventualmente vai ser o catalisador de algum momento de dizer, não, sou Greta também, vou berrar também, vou falar também, vou agir também. a Viviane Frankenthal diz: sempre bom te ouvir, Luiz Alberto, faz pensar, aprendemos muita coisa e nos dá prazer. Parabéns. A Judith Folds diz: mas como acabar com as armas? Seria possível acabar com a guerra obsoleta? É possível uma mudança? Caramba, né? Te Não só interroga. o capitalismo, mas o capitalismo armado. Muita bomba, muito míssil, muita Kalashnikov, né? Mas se a gente fez, e não foram os anjos que fizeram, nós é que fizemos, nós podemos desfazer, mudar o rumo. Né? Na guerra, deixa de fazer carro para fazer tanque. Na paz, deixa de fazer tanque para fazer carro. Ou vocês entenderam a metáfora, né? O que queremos dizer. Agora, é o que o Galego acentuou, né? A gente precisa criar as lideranças, estabelecer as lideranças que pilotem, os pilotos que saibam esse rumo, o rumo do porvir. Não fique olhando só para o retrovisor. Né? É duro, né? Candidatos são poucos, por enquanto. Né? Mas, quanto mais Gretas houverem, mais Gretas haverá. A Liana te cumprimenta, diz que está com saudades, bom te ouvir, juntando as forças para o pós-capitalismo. Haja forças, diga É ela. mesmo, né? E te manda um beijo. Bacana. Bem, então vamos encerrar, né, Luiz Alberto? Muito. Tá bom. Também acabou de entrar, o Galego escreve: você que inventou a tristeza, ora, Ora, tenha tem a firmeza firmeza
De De desinventar. Inventar. Não foi o seu caso, É. Luiz Alberto. Essa noite definitivamente não foi o seu caso. Muito obrigada, Luiz Alberto. Suas últimas palavras, por favor. Agradeço muitíssimo a atenção gentil de vocês. Obrigado. Até a próxima. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Boa noite, Luiz Alberto. Muito obrigada. Viu? Obrigado a você. Sejamos gretas. Fica a proposta, né? Muito Greta. obrigada. Greta. Muito obrigada.